Àqueles que se mostrassem temerosos e honrados, Una concederia a bênção do perdão e de ser os seus olhos e ouvidos para a execução da lei. Se fizesse um bom trabalho, Una lhes concederia a dádiva da semi-liberdade. Quem desafiasse seu poder infinito estaria condenando a si mesmo e a seus descendentes à verdadeira servidão. E foi assim que nasceu a Era dos Filhos da Degradação. Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso, que é o Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. Olá, terráqueos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre literatura aqui no nosso canal. Eu sou Aaron Avelino e vou ser o condutor de vocês nessa viagem fantástica pelo mundo da literatura. Ó, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Harry Potter. A gente sabe que pelo mundo afora são inúmeros os exemplos de livros sobre literatura fantástica que fazem sucesso. Aqui no Brasil, nós não temos essa tradição da literatura fantástica. Muito pelo contrário, o que a gente vê são pessoas criticando aqueles que insistem em escrever literatura sobre realismo fantástico como se esse fosse um gênero menor das artes da escrita. É algo bem preconceituoso, né, gente? Mas, para nossa sorte, vez ou outra, aparecem alguns escritores corajosos que resolvem enveredar por esse caminho. Seja o moço lá que escreveu a Batalha do Apocalipse, seja aqueles do Espadachim de Carvão. E agora nós temos o Felipe Castilho com Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Mas a respeito de que fala esse bonitinho desse livro? Então, a Ordem Vermelha vai contar a história de Unterak, que é a última cidade habitada nesse mundo que a gente ainda não sabe qual é o nome. Diz a lenda em Unterak que há muito tempo os 6 deuses resolveram criar outros seres para cuidar lá do mundo, do planeta. Então foram criados os Kaoshes, que tinham a capacidade de mimetizar as cores, estavam ligados a essas questões da beleza. Os Sinfos, que na minha visão eram uma espécie assim de gnomozinhos, que eram seres ligados à fauna e à flora, às matas, às árvores. Tinha os Gnus, que estavam ligados à água, os gigantes que cuidavam dos montes, os anões que eram responsáveis pelos túneis e pelas riquezas que estavam embaixo da terra. E alguém inventou de criar os humanos, né? Aí você já viu. Criou humano, tem uma grande chance de dar merda. E deu mesmo. Os humanos meio que não tinham talento nenhum, né? Porque os humanos eram, assim, os únicos que não tinham talentos especiais. Mas eles tinham um grande talento que era a inveja. Então eles viram os outros seres e eles começaram a invejar os dons daqueles seres. Aí o que os humanos fizeram? Começaram a espalhar intriga ali entre os seres daquele mundo. Com isso, a guerra se instaurou, uma raça começou a brigar com a outra e o ser humano, claro, resolveu tirar proveito disso, criando máquinas que pudessem ajudar nessa guerra e vendendo a quem pagasse mais, né? Bem aquela coisa Senhor das Armas. Isso não é spoiler porque está bem no início do livro, quando apresenta a mitologia desse lugar, chamado Unterak. Quando os deuses viram aquilo, eles ficaram revoltados com a sua própria criação e aí, no misto de tristeza e revolta, eles resolveram dizimar grande parte do povo e colocá-los na servidão. Os deuses então se juntaram, se fundiram em um só e surge Una, a grande deusa imortal, que é a responsável por esse mundo. Passado o tempo, só sobrou nesse mundo uma única cidade, um único lugar que é povoado, chamado Unterak. Pelo menos isso é o que se conta, né? Que só existe vida naquele lugarzinho ali. O resto é tudo deserto, é o que eles chamam de degradação. Como castigo por toda a matança e pelo sangue derramado, a cor vermelha acaba sendo banida desse mundo. Então nós temos aqui um governo tirano, que é regido por essa deusa Una, que, embora seja uma deusa, as pessoas têm acesso, porque ela está sempre ali, né? Eles acreditam a deusa imortal, mas eles conseguem ver. E quem se depara com a cor vermelha tem que bater na testa para afastar o azar. Essa história de vamos acabar com a cor vermelha não é muito inédito pra gente aqui do Brasil, né? Porque a gente viu isso no início do governo. Tem um governo aí que diz que ia banir os vermelhos, bem parecido, né? Então em Unterak as coisas funcionam assim. Você tem Una, que é a regente suprema, a deusa, né? Que é a fusão de todos os outros deuses. Você tem o general dela, Progon,
é assim que eu pronuncio, gente, os nomes são dificílimos aqui nesse livro, e que vive há muitos anos também, que é o braço direito de Una, que defende o sistema com mão de ferro. E você tem a Centrípede, que é o grupo de religiosos, que é como se fosse o clero desse mundo. Dá para perceber que todo esse governo totalitário, ele tem base, óbvio, na religião, né? Porque eles usam a narrativa religiosa para dominar as pessoas. Então tem lá o livro sagrado, que conta como Una surgiu e como que as raças foram perdendo seus dons e acabaram sendo inferiorizadas, tá tudo lá no livro sagrado. E as pessoas acreditam nisso, né? Tem um livro, se foi a deusa que escreveu, se foi os deuses que escreveram aquele livro, então a gente acredita. E o povo, como é que vive? O povo de Unterak vive num sistema de semi-escravidão, gente. Então você tem aqui os humanos, os caojas, os sinfos e tal, mas cada um na sua, os anões, né? Cada um na sua, mas vivendo num processo de semi-escravidão. Todos têm inclusive uma marca, eles têm uma marca no rosto que mostra que eles serão servos. Todos têm que trabalhar 6 dias por semana. Tem um dia de descanso que ele chama de dia do louvor. Nesse dia você pode descansar, mas você tem que passar parte do dia prestando homenagem e louvores a Una. Ou seja, é um descanso, mas é um descanso marromiano, né? E aí nós vamos acompanhar a história de alguns personagens que... O livro não tem um protagonista. Você pega alguns personagens aqui importantes. Por exemplo, a Elian. A propósito, a gente tem que se acostumar com os nomes, porque os nomes são difíceis. Eu, por exemplo, toda vez que eu vi a Elian, no início eu li Alan, Aylan, Aslan, até que eu me acostumei com o tal do Aelian. A Elian é humano, ele é escravo também, e ele trabalha no que eles chamam de puleiro. Ele cuida ali dos falcões, então o puleiro é como se fosse o correio deles, né? Então fica ali cuidando das entregas, das correspondências, dos recados e tal, que são entregues pelos falcões. E ele trabalha ali no puleiro, ele inclusive tem um falcão de estimação. Também acompanhamos a história de Raze, que é uma Kaoshi. Os Kaoshi são uma raça que tem, como eu disse no início, tem o poder de mimetizar o ambiente. Então eles conseguem mudar a cor do próprio corpo. Eles têm uns dons especiais lá relacionados a cores, que eles têm a capacidade de copiar as cores do ambiente e tal. A Raze, ela tem uma namorada, também Kaoshi, e ela trabalha no Tia. A função dela é criar os tecidos ali daquele mundo. Temos também o Arun, que é um anão, e ele é uma autoridade, que é uma espécie de exército de Unterak. Então ele está numa posição privilegiada, porque ao contrário dos escravos, ele tem mais regalias, né? Já que ele é um soldado de um. E o outro personagem aqui improvável é o Zig, que é um sinfo. Os sinfos são uma raça ligada à natureza, aos bosques, como se fossem os gnomos. Eles são pequenos e vivem pouco, vivem tipo 12 anos, é o tempo de vida de cada sinfo. Eles também têm uma alta habilidade com música, e eles conseguem dominar as bestas daquele lugar, né? Porque o Unterak é cheio de animais estranhos, inclusive o tal de betouro, que é um besouro misturado com touro, né? Gigantesco. E são feras que só são dominadas e acalmadas com as músicas que os sinfos conhecem e dominam muito bem. Pois bem, então nós estamos vivendo aqui nesse mundo, com esse governo ditatorial, onde Una é a soberana máxima e manda em tudo. Antigamente, para que as pessoas conquistassem a semi-liberdade, porque você não conquista a liberdade total, elas tinham que participar de uma batalha numa arena, né, arena de obsidiana, e lá quem vencesse essa batalha conseguiria a tal da semi-liberdade. Ninguém nunca venceu, inclusive o pai do Aelian participou de uma das últimas batalhas que teve lá, e foi derrotado pelo Progon, morreu, e ele acabou não conquistando a semi-liberdade para o filho. Esse festival, né, que é como se fosse um festival ali do Coliseu, né, ele estava suspenso durante um tempo, mas quando a gente começa o livro, vai ser reaberto. Então vai ter novamente esse desafio lá na arena de obsidiana. E a Raze, ela quer participar desse evento, ela e a namorada dela. Todo mundo fala pra ela, olha, você é louca, ninguém nunca sobreviveu a essa batalha, mas ela tá com aquela ideia fixa e ela quer participar. Na verdade, ela tem um plano, mas a namorada, ela quer ganhar, e quando ela for se aproximar de Una para receber o prêmio, ela quer matar a Deus e provar para o povo ali de Unterak que Una não é imortal e que eles podem se livrar sim daquele governo tirano. Acontece a batalha, ela perde a namorada na batalha e ela consegue matar Una. Só que daí o que acontece? Passado alguns minutos,
tem uma confusão danada. Eles carregam o corpo da deusa, né, a Centrípete lá, que é o clero deles, para dentro do palácio, e poucos segundos depois eles voltam com a deusa Vivinha da Silva. E isso reforça na cabeça dos cidadãos comuns de que Una é realmente um ser imortal e indestrutível. Rezi é presa e ela acaba sendo libertada depois por uma figura muito misteriosa que anda com a roupa vermelha, a cor proibida, e que eles chamam apenas de Aparição, e por uma assassina de aluguel que também começa a aparecer por ali no livro. Essas duas figuras acabam se juntando ao tal do Aelian, ao Zig, e mais tarde a gente descobre que ao Arun também, que é um soldado mais com ideias rebeldes. E junto eles formam essa chamada Ordem Vermelha, digamos assim, que é um grupo de rebeldes que pretende derrubar o governo de Una. Então começa aí a trama, começa aí toda a ideia para mudar aquele sistema governamental e trazer um pouco de liberdade para o povo de Unterak. Bem, não dá para eu falar mais, porque senão vou entregar inúmeros spoilers sobre o livro, né? Mas vamos fazer aqui um breve comentário. Como eu disse, é impossível você ler a Ordem Vermelha e você não fazer um paralelo com o que a gente está vivendo no Brasil. A começar por essa história de vamos banir o vermelho, né? Hoje nós vivemos um momento crítico em que a nossa política está polarizada, e até usar roupa vermelha virou assim quase que um sinônimo de afronta ao governo atual. E aqui a cor vermelha é proibidíssima, é um pecado usar o vermelho. Temos aqui um governo totalitário, ditatorial, que usa a religião para se sustentar no poder. Então eles usam essa ideia de que tudo é uma vontade divina, e a gente sabe que não tem uma maneira mais fácil de você dominar as pessoas do que com relação à religião, né? Porque uma vez que é da vontade de Deus, quem é que vai contestar, não é verdade? Porque se Deus quis, você não pode contestar. Então nós temos um governo ditatorial com bases religiosas e que domina e escraviza todo um povo e oprime todo esse povo. Mas também temos essa ideia de que as pessoas, né, que os seres, no caso aqui os seres humanos e outros, porque tem outras raças, não conseguem viver opressão o tempo inteiro. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai se rebelar contra o sistema. E é o que acontece. Temos um grupo improvável, né, formado por um Akaoshi, por um Sinfo, por um humano e um anão, e duas figuras estranhas, que se juntarão para tentar derrubar a tirana, que no caso é Una. Quando a gente começa a ler esse livro, gente, você tem a sensação de que, meu Deus, né, que ele começa a apresentar as raças, aí tem anões, tem isso, você vai, meu Deus do céu, vai ser uma cópia do Senhor dos Anéis. Mas daí, depois você vai percebendo que não, que o Felipe Castilho conseguiu construir um universo muito bem bolado. O livro é muito bem escrito, a revisão está impecável, não deixa nada a dever a livros de literatura estrangeira que nós vimos por aí, nesse campo da literatura fantástica. Relativamente, trata-se de um livro fino, que ó, tem o quê? 448 páginas, se não me engano. Então, para um livro de fantasia, não é um livro grande, né? Porque se você comparar, por exemplo, com O Senhor dos Anéis, cada um é isso, um tijolo, né? Então, é um livro fino. Esse é o primeiro volume de uma série, que eu não sei quantos volumes terão. Por falar em série, ele termina de uma forma que você fica... E agora? Felipe Castilho conseguiu criar um gancho no final da história que deixa a gente boquiaberto e desesperado para saber o que vai acontecer depois. Ponto pro autor. A edição da editora Intrínseca é super caprichada, é uma parceria com a CCXP, como vocês podem ver aqui, ó. Então o menino tá muito bem, obrigado. Eu vou te contar uma coisa, se esse moço tivesse nascido nos Estados Unidos e escrito isso aqui lá nos Estados Unidos, ele tava feito, porque isso aqui com certeza seria comprado por alguma emissora de televisão para ser transformado em série ou em filme, porque o universo é muito bem construído. Quando você começar a ler, uma dica: resista ao primeiro ato do livro, porque assim, no início você acha a história muito arrastada, sabe? Então assim, o primeiro 1/3 do livro é bem arrastado, porque ele está apresentando os personagens, ele está apresentando as raças e está apresentando aquele lugar, né? Aquele mundo desconhecido ali pra gente. Então de vez em quando a gente tem que correr aqui no glossário aqui atrás, que tem um negócio que explica o que é o que, né? Você tem esse glossário aqui no final do livro. Então, vez ou outra, a gente tem que correr aqui no glossário para saber de que ele está falando. Mas quando você vai se acostumando com isso e você passa ali do primeiro ato, a história começa a deslanchar e você tem uma reviravolta a cada capítulo. O livro é narrado em terceira pessoa, então ele às vezes termina um capítulo assim em suspenso
parte para outra personagem e você fica angustiado, querendo ler logo para chegar e ver o que aconteceu com o outro. Ponto para ele também nesse quesito, que ele consegue segurar o leitor. Então é isso, meu povo. A dica para vocês é Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, autor brasileiro de literatura nacional de primeiríssima qualidade, publicado pela editora Intrínseca. Vamos valorizar a literatura nacional, minha gente? Vamos lá, né? Porque tá precisando. Pois é. Esse foi o vídeo da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe como é que funciona, né? Dá joinha, compartilha, espalha para os amigos, jogue nos grupos da família. Se você não gostou, pode dar dislike também, não tem problema nenhum. Teve alguma dúvida sobre o livro, quer comentar um pouco sobre a história, tem alguma opinião sobre isso? Escreva aqui nos comentários, que daí eu vou responder e a gente vai bater aquele papinho esperto. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo, sucesso para vocês.